Deus nos ama e nos protege, Jesus nos cura e nos liberta. Você já pensou sobre a incrível fidelidade de Deus, que nos ama e protege mesmo diante das dificuldades e perseguições que enfrentamos? Já refletiu sobre o poder e a misericórdia de Jesus, que cura e liberta aqueles que recorrem a Ele com fé? Imagine a história de Davi, escolhido por Deus para ser o rei de Israel, mas enfrentando a inveja e ira de Saul, que desejava sua morte. Davi confiou em Deus e contou com a ajuda de Jonatas, filho de Saul, que o amava e o defendia. Em vez de retribuir o mal com o mal, Davi respeitou Saul como ungido do Senhor. A confiança de Davi em Deus é expressa no Salmo, onde ele louva a bondade e fidelidade divinas, oferecendo um sacrifício de louvor. Você já imaginou Jesus se retirando para a beira do mar, acompanhado de seus discípulos, seguido por uma multidão atraída por seus ensinamentos e milagres? Jesus cura muitas pessoas, expulsa espíritos maus, reconhecendo como Filho de Deus. No entanto, ele ordena que não divulguem sua identidade, querendo ser conhecido como o servo sofredor que veio para dar a vida pela salvação de todos. Jesus revela a misericórdia de Deus, que se compadece dos que sofrem e os liberta do mal. Já parou para pensar nessa revelação da graça divina? Não tenha medo de seguir Jesus, pois Ele é o Filho de Deus que veio para nos libertar do mal e nos dar a vida eterna. Primeira leitura. Na confiança de Davi e na amizade de Jonatas, encontramos lições de coragem e lealdade. Em desafios, a virtude prevalece. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E, enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000, e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda, senão a realeza? E, a partir daquele dia, não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi, e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te, portanto, toma cuidado amanhã de manhã, e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai, no campo, onde estiveres, e lhe falarei de ti, para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida, matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que, então, pecarias, derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto, e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto. Levou-o em seguida a Saul, para que ele retomasse o seu lugar, como antes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Davi foi alvo da inveja e da ira de Saul, que não suportou ver o povo louvar a Davi por suas vitórias contra os filisteus. Saul se sentiu ameaçado em sua realeza e planejou matar a Davi. Mas Davi não estava sozinho, pois contava com a amizade e a lealdade de Jonatas, filho de Saul, que o amava como a si mesmo. Jonatas intercedeu por Davi junto a seu pai, e o convenceu a não fazer mal ao seu servo, que tinha sido tão útil para Israel. Jonatas lembrou a Saul que Davi tinha arriscado a sua vida, matando o gigante Golias, e que Deus tinha dado uma grande vitória a todo o povo. Saul se deixou persuadir por Jonatas, e jurou que não mataria Davi. Jonatas, então, chamou a Davi e o levou de volta a Saul, para que ele retomasse o seu lugar na corte. Esta história nos ensina a valorizar a amizade verdadeira, que se baseia no amor e na fidelidade, e que é capaz de defender o outro, mesmo diante de situações difíceis. Também nos ensina a não ter inveja do sucesso alheio, mas a reconhecer os dons e os méritos de cada um.
E, acima de tudo, nos ensina a confiar em Deus, que nos escolheu e nos ungiu para uma missão, e que não nos abandona nas horas de perigo. Salmo responsorial. É no Senhor que eu confio e nada temo. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés, e agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham, são numerosos os que lutam contra mim. Do meu exílio registrastes cada passo, em vosso odre recolhestes cada lágrima, e anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor. Nesta oração de Davi, que expressa a sua confiança em Deus, que o socorre em suas tribulações, Davi se sente oprimido por seus inimigos, que o calçam sob os pés e o espezinham. Mas ele não se deixa abater, pois sabe que Deus está com ele, e que registra cada passo de seu exílio, cada lágrima de sua dor, cada palavra de seu clamor. Davi tem certeza de que Deus o livrará de seus adversários, e que fará justiça em seu favor. Por isso ele louva a Deus e agradece por sua promessa, que é fonte de sua esperança. Davi também oferece a Deus um sacrifício de louvor, cumprindo os votos que fez. Esta oração nos inspira a confiar em Deus, que é fiel e misericordioso, e que nos acompanha em nossa caminhada. Deus não se esquece de nós, mas guarda nossa vida em suas mãos. Deus nos ouve quando clamamos a Ele, e nos responde com seu amor. Deus nos liberta do mal e nos dá a paz. Por isso devemos louvar a Deus e cumprir seus mandamentos, que são o caminho para a felicidade. Evangelho. Não tenha medo de seguir Jesus, pois ele é o Filho de Deus que veio para nos libertar do mal e nos dar a vida eterna. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! O Evangelho de Marcos nos mostra o poder e a autoridade de Jesus sobre os espíritos maus. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que veio para nos resgatar das trevas e nos conduzir à luz. Vemos que Jesus atraía multidões de pessoas que buscavam nele a cura, o alívio, a esperança. Muitos vinham de longe, de diferentes regiões, para ver e ouvir Jesus. Eles reconheciam que Jesus era diferente dos outros mestres, que ele falava e agia com uma força divina, que ele era capaz de fazer milagres. Mas nem todos aceitavam Jesus. Os espíritos maus, que atormentavam as pessoas possuídas, sabiam quem ele era, mas não o amavam. Eles gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus não queria que eles revelassem a sua identidade. Por quê? Porque Jesus não queria ser conhecido apenas pela sua fama, mas pelo seu amor. Ele não queria que as pessoas o seguissem por interesse, mas por fé. Ele não queria que os espíritos maus o anunciassem, mas que os seus discípulos o testemunhassem. Jesus queria que as pessoas o conhecessem pelo seu Evangelho, pela sua palavra, pela sua cruz, pela sua ressurreição. Ele queria que as pessoas o reconhecessem como o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, que veio para cumprir as promessas da salvação. E nós, como conhecemos Jesus? Como o seguimos? Como o anunciamos? Será que temos uma fé verdadeira, que nos leva a confiar em Jesus, a obedecer aos seus mandamentos, a imitar o seu exemplo, a participar da sua missão? Ou será que temos uma fé superficial,
que nos faz buscar em Jesus apenas benefícios materiais, soluções mágicas, vantagens pessoais. Jesus quer que sejamos seus discípulos, não seus fãs. Ele quer que sejamos seus amigos, não seus admiradores. Ele quer que sejamos seus irmãos, não seus servos. Ele quer que sejamos seus filhos, não seus estranhos. Para isso, precisamos nos aproximar de Jesus, não apenas para tocá-lo, mas para escutá-lo. Precisamos nos abrir à sua graça, não apenas para receber curas, mas para experimentar conversões. Precisamos nos entregar ao seu amor, não apenas para sentir emoções, mas para viver compromissos. Jesus nos convida a entrar na sua barca, a fazer parte da sua igreja, a navegar com ele pelos mares da vida, enfrentando as tempestades, superando os obstáculos, alcançando as margens da paz. Jesus nos chama a ser seus colaboradores, a trabalhar com ele na construção do reino de Deus, a anunciar com ele a boa nova da salvação, a libertar com ele as pessoas do mal, a curar com ele as feridas do mundo. Jesus nos envia a ser seus testemunhas, a dar o nosso testemunho de fé, de esperança, de caridade, a mostrar com a nossa vida que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça para que possamos seguir Jesus com alegria, com coragem, com fidelidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos agradecer a Deus por sua fidelidade e por sua misericórdia, que se manifestam em nossa vida, especialmente nas horas de dificuldade e de perseguição. Deus nos ama e nos protege, como fez com Davi, que foi escolhido e ungido para ser o rei de Israel, mas teve que enfrentar a inveja e a ira de Saul, que queria matá-lo. Deus também nos cura e nos liberta, como fez Jesus, que se retirou para a beira do mar, e foi seguido por uma grande multidão, que vinha de várias regiões, atraída por seus ensinamentos e milagres. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem para nos salvar, e que não queria ser reconhecido como Messias político ou militar, mas sim como servo sofredor, que veio para dar a vida pela salvação de todos. Que possamos confiar em Deus e em Jesus como fez Davi, que expressou sua confiança em Deus, e que ofereceu um sacrifício de louvor. Que possamos também seguir a Jesus como fizeram seus discípulos que o acompanharam na beira do mar, e que o ajudaram a falar ao povo. Que possamos enfim testemunhar a Jesus como fizeram Jonatas e as pessoas curadas que falaram bem de Davi e de Jesus, e que os defenderam dos que queriam fazer-lhes mal. Que Deus nos abençoe e nos guarde em seu amor. Amém. Que a confiança e a gratidão guiem nossos passos, pois Deus nos ama e nos protege em todos os momentos.